pessoal, estamos aqui para mais um Arquibancada, seu podcast de arquitetura, cultura e sociedade. Eu sou o Deusleno Braga e aqui sempre comigo, Edmo Campos. Tudo bom, Edmo? Tudo bem, meu jovem. Como é que você tá? Tudo beleza, tranquilo. Posso contar uma novidade? Claro, adoro novidades. Conta aí. Pois é isso aí, Arquibancada. Nós batemos a meta de 100 assinantes no Spotify. Pode comemorar. Aê! Rumo a 1 milhão. Só continuar. Valeu pela força aí. A gente bateu 100, meta da gente. Já estamos aí, mais de 100, né? Já passamos de 100. E é importante aí pra chegar o conteúdo para as outras pessoas que gostam de arquitetura, arte, cultura. Ajuda a gente aí a disseminar a palavra da Arquibancada. E vamos continuar, galera. Vamos continuar assinando, porque é importante pra gente ter relevância no Spotify e ajudar o programa a chegar em mais pessoas. Exatamente. Muitas pessoas têm dado feedback aqui no Instagram, pessoalmente ou pelo WhatsApp. E também tô descobrindo ouvintes no próprio escritório, né? Tem gente lá que comenta o episódio. Muito bacana esse feedback de vocês. Também manda um e-mail. E nossos contatos também estão aí na descrição do programa. E como prometido, a gente ia anunciar uma surpresa quando a gente chegasse a 100 assinantes no Spotify. Nós preparamos um grupo, só que o grupo é no Telegram. O grupo flopou. Galera, por enquanto, vocês devem ter ouvido a notícia de que o Telegram foi bloqueado aqui no Brasil, né? E já foi desbloqueado também. Mas nós vamos aguardar mais um pouquinho desenrolar das coisas com a Justiça Eleitoral para que a gente bote o grupo para funcionar. A gente promete que até o próximo episódio tá tudo resolvido, com Telegram ou sem Telegram. E também vai ter outra novidade para comemorar o episódio de número 10. O grupo vai ser para os assinantes para a gente discutir episódios, discutir pautas para programas futuros, apresentar prévias dos conteúdos, prévias das capas antes do programa ir pro ar, e fazer dessa arquibancada um lugar de bastante interação com vocês. É interessante ter essa participação do ouvinte, né? A gente saber exatamente o que o pessoal tá querendo nos programas, enfim, qual é a preferência de cada um. Isso. E Edmo, no nosso papo de hoje, nós vamos voltar à faculdade de arquitetura, é isso? Cara, sempre. E novamente. Nostalgia. Nós trabalhamos com nostalgia o tempo todo aqui. Lá e de volta outra vez, né? Lá e de volta outra vez, né? Já diria o Hobbit. Tolkien Talks. Bom, nós vamos falar hoje aqui, pessoal, sobre o ensino de arquitetura e urbanismo, né? Com a Ana Rosa Negreiros, professora com dedicação exclusiva na Universidade Federal do Piauí e com vasta experiência em representação gráfica e projetos arquitetônicos. Ela também é uma das idealizadoras do programa Mais Portfólio, que tem o objetivo de disseminar a produção acadêmica dos alunos de arquitetura. E é isso. Pois então, galera, vamos ao episódio de hoje. Bora lá, pessoal. Simbora! Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem são os apoiadores do Arquibancada? Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você está precisando de projetos complementares, projetos hidrossanitários, elétricos e estruturais, todos feitos em BIM? Chama o Yuri que ele manda ver. Maravilha! Cara, o Yuri manda ver. É isso aí, pode contar com Yuri Barros Engenharia, porque todo arquiteto precisa da parceria de um grande engenheiro. Exatamente, Yuri Barros é um grande parceiro. E quem mais é parceiro do Arquibancada? Lux Soluções Visuais, portas, brises, fachadas em geral, todas as soluções em ACM Bond que você precisar para seu projeto, basta chamar a Lux. A Lux também é especialista em estruturas e comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a Lux Soluções Visuais. É isso aí, se você procura excelência e qualidade na comunicação visual da sua fachada, procure a Lux Soluções Visuais. E para mais informações e contatos de nossas parcerias, é só conferir a descrição do episódio do Arquibancada. Eu sou Ana Rosa Negreiros, eu sou professora de arquitetura. Fiquei pensando quem eu sou, né? Sou uma pessoa que tenta tirar umas vendas do próprio rosto, assim, tentando desconstruir algumas coisas, que gosta de gato. Olha só que legal. E a arquitetura tira o nosso sangue e a gente não consegue sair da arquitetura 1 minuto. Minha casa, meu chapéu, eu não saio nunca dele, né? Lampião. Enfim, aí eu comecei em 2004, na UFP, também tive várias dificuldades, né? Mas também adorava o fato daquela liberdade, não sei se é uma universidade pública, né? Que ao mesmo tempo te dá uma liberdade e te joga assim do abismo. Vai, né? Se tu quiser, tá aí. Se não quiser... Se você não quiser, a coisa não anda. Isso. E aí você tem que estudar e correr atrás. Se você sente falta de muita coisa, que talvez a gente esteja acostumado no ensino convencional a te entregar as informações, né? E aí na arquitetura você tem a liberdade também de ser criativo. E aí eu sei que eu fazia o que dava. Eu acho que no segundo período eu já comecei a estagiar, eu sei que não pode. Por que não pode mesmo, então? Eu acho que a partir do quarto período, né, você já tem alguma bagagem,
estágio e tal, mas aí eu fui fazer um trabalho no centro administrativo e eu perguntei, pode ficar vindo aqui? E aí eu fiquei trabalhando e vendo como os arquitetos lá trabalhavam e tudo mais. Fiz estágio no centro administrativo, né, trans, fui aprendendo as linhas de ônibus da cidade toda e também desenhava e aprendia com os engenheiros. Eu também queria trabalhar em escritório particular. E você começou ainda na faculdade a produzir artigos acadêmicos? E em que época do curso de arquitetura foi isso? Foi quando eu comecei a estudar arquitetura moderna, patrimônio e tal. E aí eu comecei a viajar, apresentar trabalho, porque eu queria conhecer, né? Então eu tinha que dar um jeito. Adorava projeto. Terminei em 2009, em 2010 já estava no mestrado lá na Federal do Rio Grande do Sul, que eu queria estudar. E tinha que ter bolsa, né? Eu não ia sair daqui, eu não tinha condição. Tinha que ter uma bolsa para me sustentar. O mestrado no Rio Grande do Sul foi com a bolsa? Com bolsa. Sim. Aí senão não ia, cara. Entrou em 2010 e saiu em 2012, né? Isso. E aí eu voltei pra Teresina, que meu pai faleceu, e mudou, assim, completamente a minha cabeça. Os meus valores, o que é importante e tudo mais. E aí abri o escritório, que é o que eu sempre queria. E comecei a dar aula, né? Tive um concurso na Federal, e era substituto, mas dei aula na Camilo Filho, na Nova FAP. Eu dei aula em vários lugares. Pois é, eu sempre te conheci assim no meio como professora, né? Foi, porque quando eu passei para efetivo na UFP, por conta da minha carga horária, que é alta, então você tem que assinar um documento ali, ó. E essa que é a chamada dedicação exclusiva, não é? Você não pode trabalhar fora. Pois é, cara. Como é que funciona esse dedicação exclusiva? Você é proibido de fazer qualquer coisa? Então... Eu acho até injusto. Porque eu também pensei muito nisso, né? Porque você se forma e você quer abrir um escritório. Você também tem experiência com representação gráfica, eu vi aqui. Sim, né? Eu dei aula de representação gráfica bem no comecinho, mas eu acho que eles lembraram assim, no trabalho final da Ana, ela fez uma maquete também da mesa. Ana, quer dar aula de maquete? Aí comecei a dar aula de maquete, me dei aula de plástica e aula de projeto. Projeto 3, que é no meio do curso. Enfim, tem a possibilidade de você dar 20 horas, 40 horas, ou seja, dedicação exclusiva. Ah, entendi. Tem vários níveis, né? Isso, e você pode fazer isso, né? Então, o concurso que eu passei foi para dedicação exclusiva. E aí eu também me questionei na época, mas eu já estava dando aula um tempo. E eu nunca imaginei ser professora. Eu lembro que a minha mãe falou que eu podia ser o que eu quisesse, menos professora. E ela deve ser professora então, não é? Ela é professora. A minha mãe é professora e ela também fala isso. E eu disse, não se preocupe, você é arquiteta. Mas enfim, eu entendo que pode ter sido o momento dela. A gente sabe que a carreira de professor não é valorizada no nosso país. Como deveria ser. Como deveria ser. E aí ela deve ter dito isso num momento de chateação e tudo mais. Ela que sustentou a família toda. Os pais também têm aquele sentimento de não querer que a gente passe pelos perrengues que eles passaram, né, antes. Exato. É aquele senso de proteção, né, do pai, da mãe. Mas aí como eu tinha feito o mestrado, olha só, eu fiz o mestrado no Rio Grande do Sul porque eu sabia que tinha um professor lá que dava matérias de projeto no mestrado. Então eu tinha que projetar, eu tinha que usar os programas e tudo mais. Mas era um mestrado profissional, não? Não era um mestrado profissional, era mesmo um mestrado acadêmico, mas esse professor foi meu orientador, que é o Edson da Mafuz, e falava muito do projeto em si, me encantou e eu queria me aprofundar de como pensar em projetar mesmo. Enfim, e eu lembro que lá no Rio Grande do Sul eu me candidatei a uma matéria que era sobre pedagogia. Foi uma concorrência enorme, porque essa disciplina era para todo mundo lá, né? No doutorado, mestrado. E eu falei pro meu orientador, olha, eu me matriculei, deu certo, eu vou fazer essa disciplina, porque eles têm que autorizar, né? Aí, se você tá sem nada pra fazer, você tá com muito tempo livre, né? Aí eu fiquei envergonhada. Ele disse, não, porque na arquitetura é diferente. A maneira da gente trabalhar na sala de aula é diferente, e eu acho que ele não queria. Ele queria que eu fosse pro lado dele, que é sempre muito direto, muito metódico. E depois eu percebi que na arquitetura e mestrado ou doutorado, nós não temos disciplinas sobre pedagogia. Nós não somos formados em nada na área de pedagogia. A nossa formação não nos habilita a ser professores. Nós não somos profissionais de ensino, somos profissionais de mercado. A gente é formado em bacharelado e a gente dá aula como a gente aprendeu. Mantém algumas coisas, o professor dava aula dessa maneira, eu aprendi, e a gente vai mantendo padrões que às vezes é terrível. Repetindo alguns vícios. Também mantendo
uns traumas também no menino. Isso é verdade. E aí eu percebi isso, que a gente não tem isso de estudar pedagogia, que é isso que eu estou no doutorado agora, e que a gente tem que entender também que no mestrado e um doutorado, e por fato de a gente estar dentro da universidade, a gente está desenvolvendo pesquisa, né? A gente está desenvolvendo ciência. Né? Então a gente pensa, vou entrar no curso de arquitetura e eu preciso aprender tal coisa. A gente não é um curso técnico. A arquitetura amplia-se a nossa cabeça. A gente sempre tem aqueles memes, eu preciso saber de geografia, de filosofia, de antropologia. Pra que isso, né, meu Deus do céu? Eu ainda tenho que saber engenharia, tenho que saber a caixa d'água, paisagista. Eu tenho sempre esses memes, meus alunos sempre estão postando assim, vão me matar. E você precisa saber de tudo um pouco, porque na verdade é tão amplo que você fica assim, por que eu não tô aprendendo isso? Mas é o que você quer aprender aquilo, mas a gente tem que abrir um leque. E às vezes a gente acha que é uma falha. Eu acho que quando eu fiz o curso, eu fui experimentando porque eu queria saber o que eu queria mais. Às vezes, onde a gente está estudando, dá um enfoque em alguma coisa. Claro que a gente tem a espinha, nossa aula, do curso, que é projeto. Mas às vezes você não se encontra ali. Sim. Isso eu observei depois de muitos anos. Que tem os alunos que não se encontram ali. E não significa que você vai ser um mau arquiteto, ou que você vai deixar de ser arquiteto. A gente fez uma enquete e a gente percebeu que às vezes as pessoas entendiam como arquitetura aquele 3D, né? Aquela imagem. E tipo, a gente, arquitetura é o quê? A arquitetura é construção. Concordo que a arquitetura é construção. Mas às vezes um aluno não consegue se encaixar. Às vezes quando ele vê o colega fazendo aquele 3D maravilhoso, ou projetando, e ele não consegue daquela maneira, ele fica frustrado. Tem muita gente que desiste do curso. E a gente sabe que a pessoa é super criativa, ou que ela tem um outro interesse, outra área que é fantástica, que ele é muito bom. Sim. Mas ele pensa, eu não sou arquiteto, porque eu não sei mexer nesse programa, né? Isso é muito interessante, porque mesmo aqui no programa a gente já conversou com outros arquitetos que no fim das contas partiram para outros ramos que não o do projeto arquitetônico. São hoje fotógrafos, cineastas. Isso. Mas são pessoas que foram até o fim do curso e sempre falam de como a arquitetura foi importante justamente para a sua criatividade. Exato. É importante isso, de não deixar que essa criatividade do estudante se perca dentro do curso. Sim. Quando eu estava estudante, eu lembro que eu vi um trabalho final, acho que era na USP, que um aluno fez de fotografia, que é um fotógrafo muito conhecido hoje. E eu acho que o trabalho final dele foi de fotografia. Eu pensei que eu podia fazer aquilo. Aí disse, não, tem que ter projeto. Pra mim, tranquilo, porque eu gostava. Gente, eu sou do tempo que o professor ensinava perspectiva, eu ia fazer perspectiva no AutoCAD, depois eu aprendi 3D no AutoCAD, aí depois é que veio o SketchUp e eu aprendi, eu adorava e tudo mais. Mas nem todo mundo tem essa paciência, e os programas, eles são para te ajudar com o processo projetual. Isso, são só um meio, né? É um meio, uma ferramenta, tipo maquete. Não precisa fazer aquela maquete de apresentação. Não, tu fez uma maquete tipo o Paulo Mendes da Rocha faz pra entender as proporções. Entender a volumetria, as proporções. Pra você ir tomando suas decisões projetuais e tudo mais. Isso, antecipar. Eu estudo fotografia, começar a olhar pra arquitetura assim com mais interesse, com mais cuidado e começar a observar as coisas. Porque a gente só passa a vista e não olha com profundidade. Eu sei que as mídias fazem isso também, né? A gente tá lá num scroll, né? Num negócio infinito e você não olha mais com profundidade as imagens. Mudou até nossa forma de visualizar as imagens. Hoje é tudo vertical, né? E aí, aquelas matérias na arquitetura, muitas delas são para te ajudar a projetar ou para aprofundar o teu olhar, lembrar que existem outras possibilidades e você pode seguir os seus interesses, né? E tem a pesquisa e a extensão da universidade, né? Que a gente está criando pessoas com um pensamento crítico. Sim. A gente tem uma turma lá, tem 30 pessoas, e aí a gente tem que tentar entender aquele mundo, que são pessoas diferentes, que vão aprender em cada um ritmo, e às vezes a gente segue só numa linha e a gente frustra e perde um talento incrível, sabe? Sim, é isso mesmo. É verdade. A gente conversou aqui, né, Deusleno, no primeiro programa, dessa nossa entrada no curso de arquitetura, né? Como foi pra cada um. O Paulo foi um convidado nosso aqui, arquiteto recém-formado, foi até um choque de gerações aqui. Eu e o Deusleno aqui um pouquinho mais da velha guarda, né, digamos assim, e ele mais da jovem guarda. Nós somos da época pré-revolução digital. Ainda vivenciamos o mundo analógico da arquitetura. Mas existiam algumas coincidências entre os pensamentos, principalmente no início do curso. O que me levou pra arquitetura foi o desenho. Eu gostava muito de desenhar
desenhar. Eu desenhava casas quando criança e tal. E quando eu cheguei na arquitetura, eu vi que tinha muito mais coisa além do desenho. Isso aí realmente meio que me deixou confuso no início, mas também, de certa forma, instigado para entender o que era realmente a arquitetura. Por que apenas desenhar bem não seria o significado de ser um bom arquiteto, né? E realmente eu vi que essa profundidade tem que ser atingida para você poder agregar no seu trabalho e conhecer a cidade, e conhecer os espaços, e principalmente conhecer as pessoas. Antigamente, era necessário você fazer uma prova de aptidão, de desenho, Exato. né? Hoje a gente sabe que tem N ferramentas, como os programas, que você se dedicar, você aprende como desenhar também, né? Você aprende a desenhar. Existem Sim. técnicas para isso. E esquece também, viu? Para desenho, treino é uma coisa essencial. Você tem que se dedicar. Tudo a gente precisa se dedicar. E tem uma infinidade de técnicas de desenho também. E é uma coisa cultural o desenho. Cada povo tem um jeito de desenhar diferente, tem sua própria técnica e com seus próprios significados. É um universo muito grande. Sim, não existe desenho errado. A pessoa tem que se expressar. E às vezes a gente não se expressa por outras questões, por críticas muitas vezes. Isso acontece muito. Ana Rosa, antes você disse que queria ter um escritório também, e agora você sendo professora de dedicação exclusiva, como foi ter essas duas vontades caminhando juntas, nem que tenha sido por um curto período de tempo? Você tentou conciliar isso no começo? Com o tempo, eu percebi que eu precisava me dedicar à academia, sabe? Uhum. Porque eu poderia, sim, ter um escritório e eu ia ter uma vida bem dividida. Ou eu poderia também colocar as informações que eu aprendo no dia a dia da obra dentro da academia. Maravilhoso. Então, acho que você pode dividir a sua carga horária. Seriam experiências complementares. Mas se você se divide... Você só tem 24 horas, né? Você tem 24 horas, a gente já não tem tempo pra nada, né? E se dividir já é meio que o normal de todo mundo, né? E eu fico, cara, eu quero ler tanta coisa, uma informação tão enorme, eu preciso me dedicar a essa leitura, porque eu sei que a arquitetura que eu tô fazendo é uma arquitetura acadêmica, né? E eu tenho que passar o melhor pra ele. Sim. E não é passar, tipo assim, não é uma coisa assim, eu vou ensinar. Porque jogada, eu sei que né? Na época do curso, nossa, eu também achava que tinha 1000 falhas, assim. Eu achava, não tem isso, não tem aquilo. E aí eu fiquei, eu vou fazer assim. Porque a gente faz isso, porque a gente faz aquilo. Quando eu comecei a dar aula, eu percebi que eu queria completar aqueles vazios, tentar resolver uns probleminhas, sabe? Aí eu vi um professor até falou assim, você vira professor por amor ou por vingança? Acho que foi por vingança. Olha que faz muito sentido. Tem professores que parece que é por pura vingança mesmo, mas não é nem vingança por seus professores, não. Parece que é vingança contra o próprio curso. Eu tive alguns, viu? Pode ter certeza. Nossa, eu acho que o mais portfólio, que eu não sei se vocês conhecem, né? Ele começou meio isso, assim, cara, a gente projeta, fica louco, vira noite, e aí eu entrego o professor, e aí ele dá uma nota. E pronto, vai pra gaveta. Aí vai pra gaveta. E E o povo lá fora nem sabe o que os meninos estão fazendo aqui. Todo esse processo, todas essas disciplinas, o quanto eles suaram, o quanto tem trabalho fantástico, que um trabalho de uma matéria é maravilhoso, sabe? Eu lembro que a gente expôs o primeiro portfólio na biblioteca. E aí chegou um cara que estava dando mestrado em biologia e olhou para aquele painel e disse assim: vocês arquitetos sabem o nome científico das plantas? Aí eu disse, sabe? Aí como tinha os mais portfólios, começaram a falar, olha, é porque a gente pega essa matéria que apesar disso... Isso, acho que era em 2015, 2016. Os últimos anos que as pessoas começaram a dar uma desvalorizada na universidade por questões políticas, aí começaram, o que esse povo faz na universidade, gente? Nossa, a gente faz tanta coisa e a gente tá no portfólio, um tempão, tentando passar essa informação, né? Tirar essa ideia que a arquitetura é muito elitista, que todo mundo precisa. Você falou aí do Mais Portfólio. Bom, recentemente aqui eu vi, acompanhando nas redes sociais, né, que o Mais Portfólio voltou a ser reativado, já tem uma nova cara. Eu queria que você explicasse o que é o projeto de extensão Mais Portfólio, como ele surgiu e por que ele surgiu. Como foi a origem do Mais Portfólio? Então, como eu falei, eu queria resolver algumas questões que estavam acontecendo. Eu comecei a me formar professora, a aprender a ser professora ali na luta, né? E aí tinha essas questões, tipo, de passar pra comunidade o que as pessoas fazem dentro, os trabalhos incríveis, não engavetar as ideias. Ao mesmo tempo, mostrar a área da pesquisa, com as exposições
aproximar de alguma maneira. E a gente começou a fazer revista, exposição. Nossa senhora, tanta coisa. É um projeto de extensão que tenta aproximar, integrar os alunos à comunidade, é isso? Isso é a comunidade. E aí a comunidade parece que é muito amplo, né? Por exemplo, outra questão. Os alunos precisavam de estágio. Né? Uhum. E sempre tem aquela coisa. Ana, qual um aluno que seja muito bom e tal? Faço Nossa, muito cara, isso. tem muito aluno muito bom. Só que eu acho que esse aluno tem esse perfil, teu escritório, ou que outro aluno... E aí quando as pessoas começaram a ver na exposição, lá tinha o nome dos alunos, né? Às vezes tem contato e começaram também a ter uma relação de emprego. Interessante. Então isso foi outra maneira de expressão. Foi isso, tipo assim, tô vendo o que esses meninos fazem. E aí começou essa relação também. Também teve a valorização da pesquisa acadêmica. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez um auditório, a professora Ângela convidou o Firmino Filho. Sim, que era o prefeito de Teresina na época. Isso. E aí ele foi. Eu pensei que, tipo assim, vai ser um evento pequeno, né? Primeira vez que a gente tá fazendo. E eu lembro que teve um grupo que fez uma pesquisa de urbanismo. E aí eles saíram de lá e disseram assim, por que esses meninos não estão trabalhando na prefeitura? Por que, prefeito? Por quê? Sabe? Eu ouvi ele falar com as pessoas da equipe dele. Eu disse, então a comunicação é importantíssima. Isso, exatamente. E a gente não tinha isso também. Tem que mostrar, né? Exatamente. O nome Mais Portfólio, na realidade, foi um concurso, os alunos escolheram, né? Foi tudo assim, criaram as imagens. Cada ano tem novos alunos movimentando, explicando para os mais novos, mais velhos, fazendo uma relação entre eles, explicando como compartilhar. E aí, ao mesmo tempo, eu percebi outra coisa, que às vezes tem uma baixa autoestima, sabe? Pô, sim, é verdade. A gente acha que o nosso trabalho não é tão bom. E quando a gente começou a compartilhar, os alunos mais velhos, ou que já saíram da universidade, ficavam assim, nossa, eu tô fazendo isso no primeiro e segundo período. Eu sou testemunha que realmente altíssimo nível dos projetos e são realmente colaboradores fantásticos, assim, com uma bagagem fenomenal, assim, bastante conteúdo. E é um projeto que eu sou um entusiasta, realmente. Eu acho que também na época da gente, se a gente tivesse algo do tipo, seria tão interessante pra gente conhecer melhor os nossos colegas e também, principalmente, mostrar a comunidade, né? Dentro da própria universidade, às vezes você não sabe o trabalho que o colega faz. Exatamente. E aí dentro da própria turma. Começa a ajudar o outro naquele senso de comunidade. E eu tava no mestrado há pouco tempo, então eu vi o que pessoas mais ou menos da mesma idade faziam. Eu falava, o pessoal de Teresina tá ótimo. Por que a gente não tá valorizando? Tudo bem que a Universidade Federal não vai ter uma propaganda. Sim. Mas aí eu disse, não, a gente vai começar a se valorizar. E eu percebi que a qualidade de representação também e, tipo, a autoestima melhorou. Então foi muito bom. Eu percebi que eles começaram a se valorizar. Então tem um caminho que é duplo, né? Ao mesmo tempo que eu mostro para a comunidade, que a gente fez um trabalho, um concurso cultural, que era de desenho, de ladrilho hidráulico, né? Fazer o desenho e a gente estava juntando com a questão patrimonial de lembrar da peça, do ladrilho, como ele é feito, manual, sendo que a forma é feita de uma máquina 3D de impressão, né? Então a gente foi juntando as coisas e a gente teve participação de pessoas do país inteiro. Foi incrível. Por quê? Porque também teve um aluno que disse assim, professora, a gente tem que fazer no Instagram. Isso não foi agora, né? Nesse momento que a gente tá usando muito as mídias. E ele disse, não, tudo bem, vamos fazer. E foi crescendo, e iam compartilhando, além do projeto final, os perrengues do dia a dia, né? Sim, claro. Tem que também mostrar. O que é feito em cada disciplina. O Brasil precisa saber de tudo. Exatamente. O que é que tá por trás de todo aquele trabalho, Tem né? as coisas que o Brasil não tá vendo. Então o principal canal nas redes sociais é o Instagram. Queria que tu falasse, né? é o arroba... Mais portfólio. Mais... É escrito, mais portfólio. Né? Mais portfólio, né? E a gente tem uma equipe jovem agora, do Tomás, da Lara, da Maria Clara e do João, né, que estão tomando a frente, e a professora Ana Karina, que está responsável agora também para Mais Portfólio, porque eu estou afastada da UF esse tempo, eu estou estudando um doutorado, né, posso ter esse tempo. Então está sendo coordenado pela professora Ana Karina. Exato. Interessante, cara. Eu cheguei a visitar algumas exposições, palestras sobre os trabalhos dos alunos na Federal. Na época da gente, a gente tentou fazer algo nesse sentido, não foi, Deus? Não sei se
recorda do IDEA? Sim, eu lembro. Isso foi no começo dos anos 2000, quando a gente era integrante do DCE, que a ideia era fazer integração de todos os estudantes, né, do curso de arquitetura da UFP. Era integração e desenvolvimento dos estudantes de arquitetura, era IDEA, né? Exatamente, isso mesmo. A marca foi feita por mim, pelo Simvaldo, e era esse intuito exatamente. Mas pena que naquela época era tudo muito mais complicado. Olha, eu não vou te dizer que seja fácil. Eu acho que deu muito certo, porque os alunos trabalharam muito. Nossa, eu tenho alunos incríveis mesmo. E é interessante, muito legal passar a noite no shopping montando, né? Mas aquele espaço também a gente conseguiu com a ajuda de um ex-aluno do Joaquim, que conseguiu o espaço, e às vezes a gente consegue dinheiro no patrocínio de ex-alunos que também passaram pelo perrengue. Que bom, cara. E aí vão ajudando, então é por aí, porque a pesquisa e a extensão principalmente, ela ainda não é tão conhecida assim na arquitetura, né? Tá ampliando. E conseguir bolsa é um processo, é uma luta, viu? E os alunos têm gostado, eles se engajam muito, né, no Mais Portfólio. É deles, cara, porque eles vão dando as ideias e aí eles vão lembrando dos problemas e vão pensando assim, como é que a gente resolve isso? Porque no curso tá com esse probleminha, né? E a gente vai driblando pra conseguir resolver as coisas, que era aquilo. Eu achava cruel, assim, a gente trabalha tanto e depois guarda e o colega não vê teu trabalho e você não se valorizar, não valorizar o do colega. E quando tem essa troca, né, essa compartilhar. Enriquece o debate, o aprendizado e as relações. Enriquece e é o que dá mais ideias ainda, né? Surgem outras ideias. Bom, aí falando de Mais Portfólio, conta aí pra gente, pros estudantes que acompanham a gente, muita gente acompanha o podcast, o que faz um bom portfólio? O que é necessário ter e principalmente também não ter um bom portfólio? Eu trabalhei muito tempo com representação gráfica, né? E aí vocês têm que entender no curso de arquitetura que existem diversos caminhos, né? Às vezes eu preciso colocar uma imagem para que uma pessoa leiga entenda. Mas às vezes não, eu preciso para que um engenheiro entenda. Então é um outro tipo de representação. Eu preciso para um escritório que eu quero ser contratado, ou para um concurso, já é outro tipo de representação. Para cada finalidade, uma linguagem, né? E às vezes eu precisei, por exemplo, fazer um portfólio para participar da seleção do mestrado. Eu lembro que teve um aluno que precisava de um portfólio para uma universidade na Europa, porque eu acho que era Ciências Sem Fronteiras na época, né? E ele falou assim, mas eu não tenho nada. Aí eu disse, não, você já pagou 1 ano de arquitetura, alguma coisa você tem. Vamos vasculhar. E ele desenhava super bem e tal, e disse, é isso que você tem. Então a gente vai montar, e aí a gente olha para a universidade também, quais são os interesses. E eles tinham muito interesse nessa parte de desenho mesmo, a mão livre, as composições. Então, e deu certo. Então, eu acho que cada trabalho que a gente faz, a gente meio que tem que pensar, tem que valorizar. Não é só uma nota. Sim, claro. É uma pesquisa, eu posso colocar isso no artigo, eu posso colocar isso no portfólio mais na frente. E a sua maneira de pensar naquele momento. Sim. Eu acho que as coisas que a gente vai fazendo, a gente tem que ir guardando. Documentar. E documentando o processo também. Porque você vai aprendendo com você também. E então eu acho que um bom portfólio realmente é você ter um foco, como eu falei, para quem é que vai receber o meu portfólio, e aí eu tenho que ver o que eu quero, também os meus interesses, o que eu fiz, para direcionar, né? Isso. Eu lembro que para o mestrado eu tinha que mostrar matérias de projeto, a minha disciplina de projeto, e eu tinha esse hábito de guardar, né, de arquivar, que eu sei que nem todo mundo tem. Você fala dos rascunhos? De rascunho, os arquivos do computador. Sim. Porque às vezes a gente não guarda e deixa pra lá, já passei na matéria, não precisa, né? Já tirei 10. E aquilo ali te arruma um emprego. Então, como foi esse portfólio, digamos assim, acadêmico? É mais direto? Nesse portfólio acadêmico foi interessante, porque eu tive que mostrar matérias de projetos mesmo, nas disciplinas, eu escolhi mostrar disciplinas, mas ele deixava um pouco aberto e eu mostrava, claro, eu tinha um currículo com os artigos que eu já tinha feito na época, mas eu também coloquei as fotografias, que foi o que me fez entrar no grupo de pesquisa. Acho que foi aí quando começou o preto e branco, né? Eu lembro que a Kaki disse assim, olha, essas fotos são muito boas, mas por que você não faz preto e branco? Aí pronto. Mas a Kaki foi? Aí eu disse, tudo bem, eu vou fazer preto e branco. E aí eu acho que as minhas fotografias adora, né, o preto e branco. Me ajudaram bastante a entrar no mestrado, e eu nunca imaginei que seria isso também, né? Bom, legal. E aí na época do mestrado era esse meu foco.
Era arquitetura moderna e patrimônio, e aí eu estudei realmente 2 edificações. Claro que tem a parte também da teoria, né, que você tem que estudar muito. Só que quando eu comecei a dar aula, e eu te falei que meus valores mudaram quando eu perdi meu pai e tudo mais, porque você fica naquela... do que realmente é importante. E eu já estava no escritório, que era algo que eu sempre quis, e já estava desenrolando obras e tudo mais. Aliás, você tinha um escritório próprio ou trabalhava? Tinha um escritório com os amigos quando eu voltei. Do mestrado, né? Lá do Rio Grande do Sul. Isso. A gente abriu logo. E aí eu comecei a dar aula. E aí quando eu lembro que eu vi umas caçambas e caçambas de entulho saindo assim de uma reforma, eu fiquei assim, meu Deus, onde é que vai tudo isso? Né? Aquela questão, eu disse, meu Deus, eu quero ser um vegetariano, uma vegana, porque a pessoa pensa na sustentabilidade e a construção civil é o que mais polui no mundo. Aí eu vou dar aula de arquitetura, eu acho que eu estou num conflito. Conflito de valores. Logo de uma indústria que se utiliza de quase 40% da energia disponível no globo e que ainda tem emissões altíssimas de carbono, né? Isso, e por mais que a gente morra fazendo pesquisa, sabendo que tem outra maneira de fazer cimento, o pessoal, a indústria vai lá, faz o cimento com aquele clink que é o que mais polui, né? Enfim, eu tava nesse dilema e ao mesmo tempo, em um semestre, eu via que tinha uma influência naquelas pessoas, nos alunos, sabe? Mudava a maneira dele de ver as coisas e eu ficava, eu sou responsável por isso ou é eles que estão mudando a minha cabeça? Ou eles estão mudando a minha maneira de ver o mundo, né? E eu percebi que eu me sentia muito mais útil dando aula. E aquilo me sugava energia, ao mesmo tempo que me dava muita energia. Eu acho que até eu vi uma vez uma entrevista da Peter Eisman que falou isso, né? Que você trabalhar com jovens é uma lufada, assim, de energia. Porque, enfim, eles têm energia, né? Eles querem descobrir tudo. E aquela vontade passa pra você. É uma energia incrível. E talvez por isso... Talvez não, com certeza. Esse distanciamento é tão difícil de você não estar na sala de aula, porque você não tem aquela energia. Ainda mais nesses tempos, né, de aulas não presenciais. E, Ana Rosa, qual é o tipo de coisa que não deve ter num bom portfólio? Olha, eu às vezes dou um exemplo, tipo, você tá no sinal, aí vem um cara e te dá um folheto e tô vendendo apartamento, né? E a gente olha e a gente vê que, claro, a pessoa, um arquiteto, ele vai dizer assim, olha, isso não cabe aqui. Tem uma mentira aqui, né? Tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada na escala desse projeto aí. Então tem isso, né? Da gente maquiar e você realmente ver o que é um bom projeto. Então o 3D encanta e quando é pra uma pessoa leiga, eu acho justo a pessoa entender de imediato, porque ninguém é obrigado a entender, compreender que você pegou uma casa, cortou no meio e que agora você está olhando de cima para baixo. Né? Não tem. E às vezes muita gente não entende e fica dizendo que entende, só que é o projeto dela, a vida dela, né? Ela que vai comprar aquilo. Sim. Então não tem... Ela se projeta, né, naquele ambiente. Exato. Isso também ajuda muito na hora da venda do projeto. E é a sua responsabilidade como arquiteto de passar as informações com o máximo de fidelidade. Então é importante eu conseguir passar essa informação. Como eu vou passar essa informação? Eu não posso enganar as pessoas. Exato, tem que ser honesto. Tem uma responsabilidade, né? Eu sei que tem que caber uma coisa ali, eu sei que vai ter que entrar um guarda-roupa por ali. E não só isso, enfim, tem projetos extremamente completos, né, de hospitais. Então, eu acho que tem realmente um momento para aquela representação. Acho ótimo os meninos conseguirem em programas facilmente entender a volumetria e aquilo te ajudar no processo, mas você tem que começar a entender o projeto de verdade ali antes do programa de necessidade, né? Porque às vezes a gente aprende que o programa de necessidade é uma lista fria de coisas que tem que ter. E não é. É uma vida, e são vidas que vão ter por trás ali. E eu acho que isso na matéria de projeto a gente tem que trazer pra realidade. Explorar essa profundidade do contato com o cliente, né? Porque às vezes tem aquela necessidade superficial, aquela lista fria, como você falou, e tem algumas necessidades que estão por trás daquela primeira necessidade ali que você tem que tentar entender qual é o objetivo realmente. Se é uma questão de autoestima, se é uma questão de, sei lá, de valorização de um espaço comercial, enfim, uma nova fase de uma empresa. Então tem todo um objetivo por trás do programa de necessidades. Isso. E ainda tem outra coisa, né? Eu como professora, eu lembro das minhas dificuldades. Eu vou começar um projeto e eu já tava lá
programa de necessidade, mas eu tava preocupada com o pilar. E, cara, eu não sei onde botar esse pilar, essa estrutura e tudo mais. Aí o menino tá no terceiro projeto e ele tá preocupado com isso. E aí eu ficava, não, como que eu vou resolver isso? Gente, o que eu fazia? Bora pegar aqui os lixos de casa. Não é só pra olhar os revestimentos, não. Uhum. Eu olhava onde é que tava um pilar e o outro. As distâncias certinho, né? Mais ou menos as proporções. Aí, ou a gente visita um lugar pra tentar entender a estrutura e não tornar aquilo uma frustração que o menino não consegue projetar porque ele tá preocupado com o pilar. Mas eu tenho que me preocupar com o pilar também, que eu não vou dizer pra ele que ele não vai se preocupar, né? Então eu tenho que se preocupar também. Então a gente vai procurando maneiras de tentar entender a estrutura e incorporar no projeto, porque a arquitetura também é construção, mas eu materialidade. Não quero podar totalmente. Eu lembro que a gente tinha muito medo, tipo assim, eu posso gastar todo dia do mundo. Eu disse, não, meu amor, é assim não. Inclusive a gente falou aqui no episódio de Vida de Estudante, né, que a gente sentia uma necessidade na época de alguém dar limite pra gente. Até o Paulo fez uma comparação do mármore, enfim. O Paulo falou que a prática da disciplina de projeto parece mais com argila, que você vai colocando partes e partes de argila infinitamente, né, e nunca acaba. É como se tivesse argila infinita. Isso, exatamente. Eu falei que o projeto era como um mármore e ele falou que era como argila, era colocando sem limite, e o céu era o limite, né? Quando eu, professora de projeto, ainda não posso, assim, eu não posso levar eles para projetar. Eu projetei esse terceiro projeto. Aí a gente cria, às vezes, uma família, ou eu já também peguei uma família, gente, a família tradicional brasileira é essa aqui, ó. Tem 2 idosos, uns 70 anos, tem um de 90, tem 2 adultos, tem uma criança. Dos de 90, a senhorinha é acamada. E aí tem uma pessoa para cuidar dela, mas também tem uma funcionária aqui que ajuda a preparar comida. E tem um pastor alemão. E tem mais 2 adultos que são casados. E no final de semana vem todo mundo pra cá, né? E os meninos começaram a ficar desesperados. Era gente demais nessa casa. E essa mulher acamada. E não tem espaço. E achei interessante que passou uns meses, a senhorinha faleceu. E aí ele tinha super raiva na hora de projetar, porque era um problema. Nossa, eles se sentiram muito mal. Eles ficaram tristes de um jeito como se ele conhecesse, né? Sim. Então, o processo de imaginar, que a gente acha assim, a imaginação, ele vai criando empatia e compreensão, que eles se sentiram tão mal em achar que aquela pessoa era um problema. Entendi. E aí foi quando eles tiveram assim, uma humanização do que eles estavam fazendo, da responsabilidade que ele estava fazendo, né? A gente vai ter que mudar a casa, a gente pensa num projeto nas pessoas, e aí quando acontece uma morte, que acontece, a gente não é muito preparado para isso. Faz parte da vida. É que você entende que você tá trabalhando para pessoas ali, né? Foi um momento que eu percebi isso. Outros períodos, a gente inventa a família, né? Às vezes a gente pensa, estão perdendo tempo. Não, vamos perder tempo aqui com você, e vocês vão dizendo como é a família. Então, cada um, eu sei que é trabalhoso, professor, mas aí eles iam dizendo, uma pessoa assim, assado, vai fazendo um sorteio, vai cada um escrevendo uma coisa. Nossa. E as famílias, geralmente, nunca é um homem, uma mulher, 2 crianças. Né? Por quê? Porque eu também tenho que parar e ouvir os alunos como é a realidade deles, como é que eles imaginam a família. Então, a maioria da turma vai imaginar. Eu tive um casal de 2 mulheres, de 2 homens, com filhos, às vezes não, às vezes uma pessoa só. Eu lembro que das 2 mulheres, uma era surda baterista, a outra era cadeirante, então vai aumentando a complexidade de detalhes. No final, a gente nem se importa se é um homem ou uma mulher, o que interessa são os interesses daquela pessoa e como isso vai digitar o projeto. Nesse caso dessa casal, 2 mulheres, uma era baterista e surda, a gente foi pesquisar um pouco e aí depois um colega trouxe um aparelho, né, de surdez. E aí a gente descobriu que quando eu saio do espaço aberto para um espaço fechado, tinha uma interferência que é desagradável. Então o projeto não podia ter corredores. Cara, que interessante. Eu nunca imaginei que isso acontecesse com o aparelho auditivo. Né? E engraçado que há um tempo atrás eu fui em um apartamento e uma pessoa disse assim, eu não gosto desse apartamento, não tem corredor, não parece uma casa. A pessoa tem uma concepção completamente para outra, né? Enfim, na matéria de projeto a gente tenta ir bem do comecinho mesmo, pensando em todas as situações e ouvindo os alunos
o que eles têm de proposta, né, para as famílias. Então, pensar na realidade deles. Eu não sabia como é que era essa metodologia, mas eu também tive a oportunidade de uma pós da vida aí, né, que eu fiz em design, de ter essa experiência de um mesmo local, um mesmo ambiente, com vários tipos de projeto na turma. E isso instiga também as pessoas a conhecer também o projeto do colega, para saber qual foi aquela solução para aquele outro persona, digamos assim. Isso enriquece muito o nosso repertório como estudante e como profissional, porque na vida real são essas situações que vão acontecer. E essa que você falou da metodologia. Assim, eu não tenho uma metodologia. Eu não gosto de fórmula, de método, né? Linearidade. Conversar com os alunos e eles vão dando ideias dos problemas e como a gente pode resolver. Essa história, por exemplo, do processo de projeto. Na minha época, a gente ia apresentar o professor e depois vinha um outro grupo, que a gente chamava até que era um confessionário. A gente ia falar nos projetos e dizer os nossos pecados, a gente ia corrigir. E não, eu disse, não, vamos aproveitar essas horas que estão aqui, vamos projetar e todo mundo dá palpite no todo do mundo. É difícil mudar quando a gente já tem uma maneira de trabalhar. Mas depois a gente aprende essa outra forma. Vamos todo mundo projetar, olhando para todo mundo e dando dica e tudo mais. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Então a gente vai descobrindo maneiras de projetar até você encontrar a sua também, né? Porque não existe uma fórmula certa. Um processo criativo é assim, né? Não é linear, né? Às vezes é uma coisa circular. E você vai... Pra cada problema uma descoberta, né? Bem bacana. Você vai descobrindo. Então, eu acho que os professores descobrindo essas possibilidades. E aí, agora no doutorado, eu tô pesquisando sobre o ensino. Então, é teoria e crítica da educação em arquitetura e urbanismo. Então, não é teoria crítica da arquitetura e do urbanismo. Só que eu também estou envolvendo nas práticas artísticas como um campo de experimentação e crítica. Algumas pessoas entendem como afinidade, outras entendem como uma maneira de distanciamento, mas para ter uma aproximação. Porque, enfim, a arte sempre esteve envolvida com a arquitetura, os processos criativos. E aí, nesse meio todo, eu acabei tendo que pesquisar mais sobre a pedagogia, né? A teoria do conhecimento. Então, tem uma transdisciplinaridade. Aí eu Isso tenho que é ver bom. um pouco de psicologia, de filosofia, enfim, de neurociência. Então, a gente tem que descobrir os caminhos, porque, enfim, eu sou professora e foi isso que eu me dediquei, minha dedicação exclusiva a fazer. Resolver o problema. Vou resolver tudo, todo mundo, a gente não vai. E é interessante essa tua fala sobre o processo criativo, no enfoque específico para cada situação, e também voltando para aquele teu aluno que estava preocupado com a posição do pilar e não conseguia continuar o projeto sem resolver isso e que não tirava isso da cabeça de jeito nenhum. Sim. Porque também faz parte disso a personalidade de cada pessoa, de cada aluno, é parte do processo. Real. Porque é algo da personalidade dela. Ela vai precisar lidar com aquilo. Não adianta você pedir para ela deixar para depois e não se preocupar com isso. É algo que tem que ser trabalhado, porque senão ela vai acabar sendo desonesta com ela mesma. Sim. E como resolver essas questões da arquitetura também, porque a arquitetura é técnica. Assim, esse exemplo que eu dei. Porque às vezes a gente ainda não pagou uma disciplina, ou mesmo que pague a disciplina, não aprende, né? Aquilo. Então eu tenho que procurar maneiras para resolver o meu problema. Eu acho que é isso, né, no curso de arquitetura, como eu falei da universidade. A universidade, assim, vai, agora vai. E eu tinha essas angústias, então, como professora, eu tento mostrar as minhas maneiras, ou um colega traz uma, olha, eu resolvo dessa forma assim, e quando eu tenho esse tipo de dúvida. Então, a troca é extremamente importante. E é muito difícil estar longe nesse momento de não é AD, é ensino remoto emergencial. É impossível, né, falar de ensino nesses dias atuais sem também falar dos impactos da pandemia. Já se vão 2 anos e aí eu queria saber de ti, como foi realmente esse impacto no dia a dia da universidade? No momento de uma crise sanitária, política, econômica, e aí a gente não pode parar de estudar. Porque eu acho que persistir assim, no ensino é um ato de resistência, cara. Verdade. Porque... E é uma questão de saúde mental também. Sim, mas ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma paciência, porque tudo mudou. A gente pensa que as coisas estão voltando e talvez seja mais o desejo. Eu mesma fiquei doente há 2 semanas e aí você volta assim, olha, não,
Não tem como você parar e não ter uma sensibilidade, pensar como é que tá a vida do meu aluno. E eu também, quando comecei a fazer esse projeto de doutorado, eu não estava pensando nessa situação, né? E eu tive que parar. Não, eu tenho que parar porque eu estou completamente envolvida e eu sou aluna agora. Eu estou tendo um privilégio porque eu tenho como assistir minhas aulas, mas não é todo mundo que tem. Exatamente. Né? É verdade. Aí você tem que pensar na graduação também, como é complexo. E eu acho que pensar no ensino também, eu não posso deslocar o ensino da vida real, ao mesmo tempo que pode ter sido uma oportunidade. Porque assim, eu lembrei de vários amigos. Um amigo ficou doente na sala de aula, foi difícil. Uma colega no final do período falou que se não fosse todos os dias que tinha aula, ela não ia aguentar, porque ela perdeu uma pessoa. Então, estar com aquelas pessoas mesmo virtualmente era um suspiro. Ou eu liguei para um aluno para pedir um trabalho e aí eu descobri que o pai dele faleceu no dia anterior, sabe? Nossa. Então Pesado, você... viu? É verdade. E é como você disse, a realidade acaba se impondo. Não é por as pessoas estarem numa situação de aula virtual que a crise que a gente tá vivendo não vai chegar a elas. A realidade tá aí e afeta todo mundo. Sim. Você fica assim, o que eu tô fazendo, sabe? Eu tô pedindo um trabalho. O que é mais importante? A gente perdeu um colega, professor, que tinha 2 filhas crianças. Em vários momentos penso assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Será que isso é realmente importante? O que é importante? Aí no outro dia, cara, senta e vai estudar, porque você tem que estudar. Né? E a gente não pode deixar, a gente não pode desistir. É um processo. Ana, falando agora em referências no ensino de arquitetura, na minha época o movimento modernista era tido como ápice da produção arquitetônica no Brasil, principalmente, e as práticas projetuais na faculdade estavam muito enraizadas no modo de criação e produção desse estilo. E aqui no nosso programa, alguns recém-formados já relataram uma certa satisfação com isso também, do modernismo ser a principal referência e o modelo ideal de arquitetura. Ainda é assim? Olha, eu acho que eu tive uma visão, uma formação que me deu muitos pontos de vista, muitas perspectivas. Eu acho que a nossa formação aqui não era tão frisada, a arquitetura moderna. Assim, quando a Raquel chegou e no grupo de pesquisa, aí sim, eu estudei mais sobre o assunto. Mas fui realmente compreender com profundidade durante o mestrado. Aí eu vejo amigos que se formaram em outras, que já tinham aquela tradição pesada do moderno, que detestavam, tinham muita raiva e tudo mais. Lembro que quando eu voltei do mestrado e eu fui projetar com amigos que estudaram em lugares assim, por mais que eles detestavam, eles projetavam com aquela linha moderna e eu fiquei assim, deve ser... Na mesma linha, né? A mesma linha moderna. Também eu tinha uma compreensão que, tudo bem, foi um momento na arquitetura brasileira que realmente a gente produziu e não estava só absorvendo. Sim, no Brasil se tornou um movimento com características próprias. Porque a gente sabe que começou em Recife e tudo mais, tem até chegar em Niemeyer, né, que é o mais conhecido e tudo mais, tinha um traço brasileiro, tinha materiais que estavam relacionados ao nosso clima e as pessoas pararam de absorver tanto de fora e começaram a produzir. Eu até entendo. Sim. E aí agora, na contemporaneidade, né, tenho medo dessa palavra, mas é que se mantém algumas maneiras de projetar tudo muito alinhado, tudo reto, tudo mais, mas isso não significa que essa produção seja realmente e aprofundadamente moderna, porque, enfim, nem todo mundo tem a obrigação de estudar naquela profundidade que eu me dediquei, você passar 2 anos estudando sobre arquitetura moderna. E eu acho que por conta da formação das universidades, principalmente outras, acho que aqui não estão, pode ser que vocês tenham visto muito aqui, mas eu acho que, por exemplo, em Recife, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio, esse empenho da arquitetura moderna, eu acho que era mais pesado na formação dos alunos. Acho que a gente teve mais liberdade na hora de projetar. Mas eu acho também que hoje as pessoas deveriam... Eu não tô falando só de um regionalismo, mas você olhar para o que é cabível e pertinente para onde você mora, né? Sim, claro, fundamental. Porque sempre na
arquitetura, acho que vai ter essa questão da moda. Sempre vai ter essa questão. Às vezes você contrata o arquiteto pelo nome do arquiteto, né? Sim, de fato. E essa arquitetura elitista, porque foi o arquiteto falso que fez, às vezes tem tanto arquiteto bom que vai fazer um projeto muito mais adequado. Então eu acho às vezes que tem uma coisa do comércio mesmo, do capitalismo ali que vai impondo. Então eu acho que tem essas visões. Assim também, eu estudei muito arquitetura moderna sobre patrimônio, e aí foi arquitetura moderna brutalista, tardia, aqui. Do Acácio Ju Bossói. Sim, do Bossói. Aí, por exemplo, eu perguntei pro senhor Norival Parente, na empresa que na época, disse, nossa, cimento era muito barato. Eu muito inocente. Aí ele, não, era muito mais caro. Pertinente a pergunta. Imagina naquela época. Ele disse, imagina naquela época fazer um Albertão. É o Albertão, que é um estádio de 1973, no estilo do Mineirão, totalmente em concreto, né? Eu fico assim, não muito cimento, né? A pessoa inocente olhando assim, com o Albertão. Ele era muito mais caro. Isso também tem a ver com a questão política, né? Era uma época de ditadura. E engraçado que aconteceu o contrário na Europa, que na Europa a arquitetura moderna começou para construir rápido para muita gente, porque estava destruída da guerra, então às vezes muitas áreas... Sim, que era justamente aplicar o modelo de produção industrial em massa à construção civil. Sim. Tipo, pensar na sociedade, cara, precisam construir, as pessoas estão precisando, e eu já tenho tecnologia, vou botar um pilar aqui, uma viga, vou fechar e acabou, e aí a gente vê que tem a questão estética, claro, que eles também sempre trabalharam junto, mas é construir rápido. E aí no Brasil, a gente já passava por uma outra situação política, que aquilo era o símbolo de um momento novo no Brasil. Então, claro que a gente tem obras que são marcos, porque a arquitetura tem os ícones, tem os marcos. Se eu vou pensar na cidade, eu vou pensar em prédios incríveis, enormes. Quem constrói? Quem tem dinheiro, quem tem poder pra se construir, quem tem dinheiro pra comprar cimento. Poder, né? É um símbolo de poder. E aí tem essa visão também. Eu acho que tem essa visão da gente pensar no momento político e pensar na arquitetura símbolo, e aí meio que torcendo o nariz, né? Assim, porque a gente não quer separar, não tem como separar uma coisa da outra. Verdade. Que aquela arquitetura virou símbolo de uma política que você pode não gostar, porque, óbvio, né? A minha mãe falava, eu deixei de receber meu salário de professor, mas a obra tava indo, né? Incrível, né? É, foda mesmo, as prioridades que não são prioridades assim. E também é uma situação que é de mão dupla, né? Porque é uma arquitetura que virou símbolo de um momento sociopolítico e econômico do Brasil, mas também foi escolhida para ser esse símbolo. Foi escolhida como símbolo. Intensificado, né? E aí você tá, pô, Brasília é patrimônio mundial, você tem o símbolo e, tipo, você vai ter aquela arquitetura ruim, aí não dá. Né? Eu posso ter um senso crítico e fazer uma análise sobre isso, né? Que eu tenho que ter. E eu também posso olhar e aquela edificação e dizer assim, nossa, o arquiteto teve a oportunidade e ele fez um prédio que eu tenho que estudar, tá na história. Como tudo, eu acho que você tem que estudar e ter um senso crítico, porque existe, é o que eu tô estudando agora também, o materialismo cultural, que a gente pensa, é uma coisa super nova, não, é do Raymond Williams. E aí o cara fala, olha, gente, cultura. Todo mundo tem cultura. Tudo é cultura, cara. Arte, todo mundo faz arte. Porque antes a gente pensava assim, arte é uma coisa sublime e tudo mais. Inalcançável. Tem que ser guardado no museu e tudo mais. E as pessoas têm que aprender arte, mas pra elas desenvolverem espiritualmente. Aí o cara diz, não, ó, todo mundo faz cultura, só que tem aquela cultura que uma camada da sociedade vai dizer, essa é a valorizada. E aí a gente aprende cultura em tudo. Tem nas instituições, né, que a gente pensa, sei lá, no judiciário, que vai seguir as nossas leis e tudo mais, na igreja e tudo mais, tá na escola. Tô com muito medo de estar na área dos outros. A gente falava, o primeiro aparato de controle do governo é a escola. Sim. Ele vai te ditar as regras que é da cultura. E as mídias que dominam e vai dizer que cultura é essa ou aquela outra, que vai tocar na rádio, que vai tocar meio que isso mesmo, né? Quem tem a voz é que determina as tendências, digamos assim, né? Pelo menos antigamente. Hoje meio que quebra um pouco dessa visão, a possibilidade que a comunicação, mas... principalmente pela internet, né? Quebrou esses paradigmas. Antigamente quem tinha o poder era a televisão, hoje em dia a internet quebrou isso, né? Tem um rádio. Mas eu lembro que eu vi muitas vezes uma empresária falando assim que, não, eu pago
pago aqui na rádio pra tocar essa música, é funk, muito conhecida, cantora, eu vou pagar pra tocar a música dela. Aí vem um outro grupo e diz que não vai, porque eu vou comprar a rádio. Então, é exatamente isso, né? É uma questão de poder, né? É questão de poder. E não tem como separar isso da arquitetura. A arquitetura sempre foi isso, uma demonstração de poder, de uma ideia cultural de quem pode pagar e quem domina. E a ideia, por exemplo, quando eu era estudante de arquitetura, eu olhava as revistas de arquitetura, tudo branquinho, tudo retinho, todas as caixinhas, né? Era essa visão. E aí hoje eu vejo, eu entendo que é uma questão que vem da arquitetura moderna, de uma maneira de projetar que voltou, porque teve uma época que ela não estava em ênfase. E eu acho que tem tanta forma de se construir hoje, tanta forma. Nossa, a arquitetura da terra. É a tecnologia, né? Várias tecnologias sustentáveis, inclusive, né? Tenho amigos que estão fazendo doutorado sobre isso, arquitetura da terra com arquitetura paramétrica. Estou juntando as duas coisas. E tem tudo a ver, né, na verdade. Né? E por que não juntar, atualizar técnicas tradicionais de construção e trazer a elas os benefícios que a tecnologia tem? E aí é isso, eu acho que no curso de arquitetura eu tenho que ampliar mais ainda as possibilidades. Eu ficava muito angustiada também, tipo assim, de não dominar tudo. Tipo assim, nossa, eu não domino todos os sistemas construtivos, né? Eu não preciso dominar tudo isso. Eu acho que Heidegger fala que o mais difícil é você se deixar aprender. Não é difícil o professor ter uma bagagem enorme e aí ele vai passar aquela informação. Não, você tem que deixar aprender e você vai aprendendo sempre. E quando um aluno chegar pra você e você não souber, aí você fala, não sei, eu não tenho o que mentir. Tem que falar, eu não sei, vamos pesquisar. A universidade é pesquisa, né? Eu vou descobrir as coisas, fazer conexões, é isso. Ana, hoje em dia a esmagadora maioria dos arquitetos não são arquitetos, são arquitetas, jovens arquitetas, aliás, na faixa aí de seus 25, 26 anos. Como você enxerga a presença da mulher no futuro da arquitetura? Ai, meu Deus. Nossa, eu sou uma feminista, né? E a gente sabe que o campo de trabalho tem algumas áreas meio machistas. Estamos aqui conversando com você, que é um homem. Mas, enfim. Vou ficar calado. Mas a gente sabe, é comprovado cientificamente. Quando a gente tem mulheres ocupando espaços de poder e esses espaços estão em todos os lugares, a gente sabe que a gente tem espaços mais equilibrados. Não só humanos, né? Mas espaços que são mais equilibrados mesmo. Eu queria falar socialmente, economicamente e tudo mais. Mas é difícil porque a gente sabe que as mulheres têm que ocupar várias cargas de trabalho durante o dia, várias atividades. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue ocupar determinados espaços. A gente tem que priorizar ou desenvolver outra atividade. E quando eu vou desenvolver a minha atividade no meu trabalho, tô cansada. Eu não consigo produzir tanto. Então, eu acho que as mulheres, elas podem fazer escolhas que não são fáceis, porque a gente está sendo julgado o tempo inteiro. Sendo julgado do que faz e da forma que faz. Por isso, quando eu falei, eu sou professora e eu tenho uma certa liberdade e eu vou escolher o que eu vou usar, como eu vou usar meu cabelo e como eu vou me expressar. E às vezes, em outros lugares, eu não ia poder fazer isso. Incrivelmente, né? Então, eu sou julgada até pela minha aparência e não pela minha competência, né? E às vezes eu tenho que me esforçar muito mais, né, no meu trabalho para observarem a minha competência, né? Tem uma hora que cansa, né? Mas a gente não desiste, mas cansa e eu acho que as mulheres também deveriam se cobrar menos também, que você já é boa o suficiente e você não tem que prestar conta para ninguém. E tudo mais. A gente sabe que a gente está imersa na nossa sociedade, que é injusta com esses padrões. Mas todo dia eu tô aqui para vencer, para desconstruir. Muito bom. Perfeito, mesmo, Ana. desconstruir. É a gente se desconstruir para reconstruir uma sociedade bem mais... Mais justa e claritária. Isso, e que olhe e perceba todo mundo de uma maneira mais justa e que compreenda nossas reais diferenças. Porque somos todos diferentes. Sim. Mas realmente juntos naquilo que temos de melhor dentro de nós para construirmos um mundo melhor. Todo mundo contribuir. Exatamente.
Eu tava conversando hoje aqui mais cedo com a Sheisa, né? Minha colaboradora. E aí eu perguntei, Sheisa, se tu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta pra Ana Rosa ou pra algum outro professor, o que você perguntaria, né? Aí ela ficou pensando e tal. E ela falou exatamente como o professor, você como professor, se sente tendo tanta responsabilidade em cima da vida, da visão de uma outra pessoa, né? O que é que a gente pode acrescentar? Será que, de repente, algumas coisas que eu não acrescente será também importante, né, lá na frente, né? Pra ele aprender só, por exemplo, né? Olha, tem uma frase da Fátima Freire, que ela disse que o objetivo de cada professor de um curso deveria ser de devolver o aluno para ele mesmo. E tem uma outra frase, que não é dela, mas não me lembro agora a referência, que ensinar é marcar o corpo do outro. Então, às vezes a gente não tem essa dimensão da minha responsabilidade, porque você escuta uma coisa, não sei quantos anos depois, um comentário, e aí você fica assim uma semana pensando. E foi isso que também me fez pensar quais são os meus valores, né? Sabe, até o cabelo, até meu cabelo. Nossa, teve uma vez uma aluna falou assim, se o cabelo cacheado é tão legal, então eu também resolvi deixar meu cabelo voltar a ser cacheado. Ah, que legal. Eu fiquei, meu Deus do céu, meu cabelo. Influencer. Meu cabelo, eu tô influenciando o cabelo, ela. Professor maior influencer. Maior influencer. Gente, às vezes a gente não consegue fazer o menino ler um texto. Mas o cabelo, ele tá prestando atenção. Eu falei, eu tô puxando meu cabelo assim, porque meu cabelo é assim, cacheado, e eu vou ficar lutando contra ele. O cabelo está em cima da sua cabeça pra dizer quem é que manda aqui, entendeu? Então, negócio. E a roupa também, e tudo. Aí eu fiquei assim, eu tinha muito medo de ser muito legal ou ser muito sério. Ser muito amiguinho e de repente perder a moral, né? E tipo, eu ficar assim, qual é o comportamento que o professor tem que ter, né? Será que eu devo adicionar nas redes sociais ou não? Tem professor que não quero distância. Aí tu vai lá na balada, o menino tá lá. Vai lá no supermercado, professora, minha nota. Aí, na verdade, eu perguntei pra minha mãe, né? Eu tava, assim, muito dúvida ainda, né? Minha mãe professora, aí eu disse, mãe, porque eu fico confusa, eu não sei qual o limite, né? Aí ela disse, minha filha, você vai passar 30 anos dando aula, agora a gente dá mais. Se aposentar. Você vai olhar pra trás, vai ficar o quê? Se você não for amiga dele? Você só fica amizade, né? Então, verdade. Aí depois um tapa na cara dele, tá, quem quiser meu amigo, muito tudo bom. bem, se não quiser, tudo bem também, quiser ajuda, eu tô ajudando. E foi bem meio assim, né? Foi um processo. De qualquer forma, suas responsabilidades como professora vão estar lá. Você vai dar conta delas de qualquer jeito. O que vai restar é que tipo de relação você vai ter com esses seus alunos, né? É isso. Muito obrigado pela tua presença. Desejo sucesso no teu doutorado, na tua vida acadêmica. Gostaria também de mandar um grande abraço pros teus alunos, os teus ex-alunos. Nossa, obrigada, viu? Eu que agradeço. Espero ter ajudado em alguma coisa. Pô, demais. Fui falando da vida e fui lembrando de situações, de histórias. Mas é assim, até lembrei que meu aluno falou assim, tava eu e o namorado dele, e aí eu comecei a contar uma história, ele me parou e disse assim, ela dá aula assim, ela começa a contar a história. Mas é isso, o professor é um contador também, né? Mas é isso mesmo, contar a história é a maneira mais efetiva que a gente conhece de passar adiante as nossas experiências, o nosso conhecimento para outras pessoas. Gente, conversando tudo se entende. É verdade. E Ana Rosa, valeu mesmo, muito obrigado. É muito bom ver que no curso de arquitetura há professores que se questionam, que não têm um conhecimento cristalizado dentro de si e que se importem com a realidade de cada aluno e que tenham carinho por cada uma dessas pessoas. Um grande abraço e você tenha cada vez mais sucesso na sua carreira. Valeu. Eu que agradeço. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço. Este episódio foi gravado nas dependências de Básico Escritório Compartilhado, espaço de criatividade e experiências. Sua próxima estação está aqui.